Em um mundo onde a derrota é o único destino, um homem ousou desafiar o tempo, derrotado, traído, morto 7 vezes, mas cada morte lhe trouxe algo que ninguém mais possuía: memória. Agora, nesta 8ª vida, ele carrega 7 existências de experiência, dor e vingança. E com a ajuda da terceira princesa, dona de uma habilidade capaz de revelar o verdadeiro poder escondido nas almas, o guerreiro renascido jurou mudar o próprio destino. Não importa quantas vezes precise morrer de novo, esta é a 8ª volta do ciclo, e desta vez ele vai vencer. 8th Loop for the Win, a história de um homem que aprendeu a transformar o fracasso em força. Remille relembra com orgulho que o grupo nasceu logo após a formatura na Escola Preparatória de Aventureiros. 3 anos de jornadas lado a lado, e agora o som distante da floresta anuncia mais um desafio. Empunhando a espada com firmeza, ele sente o coração pulsar. O momento que esperou desde o início finalmente chegou. Como terceiro filho de uma linhagem de cavaleiros, sua hora de provar valor é agora. Com a determinação acesa nos olhos, Remille responde sem hesitar e avança. O farfalhar das folhas ecoa entre as árvores. É o chamado da batalha que ele tanto desejava atender. Um goblin salta das sombras, mas Remille avança num movimento rápido e preciso. A lâmina corta o ar, um único golpe certeiro, e a criatura cai sem sequer entender o que aconteceu. Remille se ergue com confiança, a capa tremulando sob a luz filtrada da floresta. Exibe um leve sorriso, satisfeito com o próprio desempenho. O orgulho brilha em seu olhar, todo o treinamento árduo finalmente mostra resultado. Seus companheiros o aplaudem, animados com a precisão do ataque, o ar vibra com o som da vitória, e a certeza de que o esforço começa a valer a pena. Remille observa atento enquanto novos inimigos surgem entre as árvores. O ar vibra com o som metálico das lâminas sendo erguidas, prenúncio de outro confronto iminente. Margus avança confiante, canalizando energia mágica pela espada. O golpe reluz num clarão elétrico que rasga o ar, fulminando os monstros com precisão impressionante. Os inimigos caem um a um, e Remille se vira surpreso com a destreza do companheiro. O eco das espadas corta o silêncio da floresta. Margus, o 4º filho do Conde de Argus, sorri, perguntando se o amigo está bem. Remille retribui o gesto, grato. Ele sempre foi o líder inspirador, um espadachim mágico de primeira classe que ascendeu pelo próprio mérito. Um novo grupo de goblins surge das sombras, os olhos brilhando com fome e selvageria. O perigo se aproxima em silêncio. Remille gira o olhar ao perceber um movimento repentino atrás de si. Algo grande se aproxima pela retaguarda. O rugido grotesco dos inimigos rompe o ar, ecoando na escuridão da floresta. Antes que possam reagir, uma figura em armadura prateada surge entre eles, o brilho da lâmina refletindo a luz da lua. É Aman, a nobre cavaleira impedida de seguir o caminho da cavalaria. Em vez de recuar, escolheu a vida de aventureira, firme e destemida. Ergue a espada e ordena que ninguém baixe a guarda. Ela é a 5ª filha do Barão Kyle e assume a linha de frente com bravura inabalável. Com um golpe poderoso, a lâmina corta o ar e a confiança renasce entre o grupo. Círculos mágicos se formam ao redor de Rui, irradiando energia enquanto os monstros se aproximam, hesitantes diante do poder que emana dela. Com um sorriso confiante, a maga ergue o cajado e provoca. Chamam aquele covil de monstros de alto nível, mas para ela não passa de um passeio no parque. Rui, a 3ª filha do Visconde Rutus, recusou o destino de um casamento político e preferiu trilhar o caminho da magia e da aventura. Uma feiticeira brilhante e audaciosa. Remille observa com um leve sorriso. Apesar da postura determinada, ele sabe que por trás daquela autoconfiança, Rui continua sendo a mesma garota sensível que se emociona facilmente. O grupo havia entrado naquela floresta aos 18 anos, um território infestado de monstros poderosos, incluindo um dragão temido capaz de enfrentar 50 cavaleiros sozinhos. Remille reflete com um leve sorriso. Todos ali eram nobres que escolheram a vida de aventureiros para provar o próprio valor. Ele, o único de origem humilde, filho de um cavaleiro pobre, foi aceito de braços abertos e tratado com respeito. O chão começa a tremer, o som pesado de passos
passos ecoa entre as árvores. Margus faz uma piada sobre o próximo inimigo, talvez um Cérbero. Aman cruza os braços, Rui revira os olhos e Remille responde com humor contido. A tensão no ar anuncia que o verdadeiro desafio está prestes a começar. Um estrondo sacode a floresta. Do meio das árvores, uma criatura colossal emerge, um amálgama de corpos e cabeças de monstros, movendo-se como uma aberração viva. Os olhos de Remille se arregalam diante da cena impossível. O rugido ensurdecedor ecoa, cortando o ar e fazendo o chão vibrar. O hálito da criatura é denso e quente como o de um forno. O grupo recua instintivamente, perplexo. Margus tenta entender o que estão vendo. Rui mal consegue formular palavras e Aman assume posição defensiva. Parece uma mistura de monstros em um só, comenta Remille, sem acreditar que algo assim possa existir. A criatura investe com velocidade brutal, abrindo as mandíbulas em um rugido que sacode o ar. O grupo se prepara para o impacto, o chão rachando sob o peso do monstro. Rui reage rápido, conjurando uma barreira mágica para conter o avanço, mas o golpe atravessa o escudo como se fosse vidro. Ele é rápido demais, grita recuando. Margus se lança à frente, brandindo a espada com energia flamejante. O golpe atinge o corpo da besta, ressoando num clunk metálico que ecoa entre as árvores. Por um instante, ele sorri, acreditando ter causado dano, mas a expressão logo vacila diante da ausência de ferimentos. O ataque não teve efeito, as escamas da criatura permanecem intactas, refletindo a luz como aço vivo. A sensação de impotência toma conta do grupo, enquanto o rugido seguinte anuncia o verdadeiro perigo. O monstro cospe um jato ácido em todas as direções descontroladamente, o líquido fervente cortando o ar. Aman grita o nome dele enquanto o impacto espalha fumaça e vapor. Aman ergue o escudo instintivamente, bloqueando parte do ataque, mas o som corrosivo revela o pior. O metal começa a derreter. A cavaleira olha incrédula para a armadura se dissolvendo em tempo real. "Está derretendo?" exclama, sentindo o calor subir até os ombros. Rui avança, cajado em punho, conjurando magia de vento para dispersar o ácido. As rajadas giram em espiral, protegendo o grupo da fumaça tóxica. Margus, ainda em choque, observa a cena com olhos arregalados. O ataque foi por pouco e a próxima investida pode não dar segunda chance. Rui canaliza toda a energia do cajado e dispara um feixe explosivo contra o monstro, gritando determinada. O feitiço acerta em cheio, fazendo a criatura rugir de dor e se contorcer violentamente. A luz da explosão ilumina toda a clareira, e o som do impacto ecoa como um trovão. Chamas e fumaça tomam conta do campo de batalha. Por um instante, Rui acredita ter vencido, mas, em meio ao clarão, dezenas de tentáculos emergem novamente, intactos e enfurecidos. Ela arregala os olhos, incrédula. O ataque não foi suficiente, e o pesadelo está longe de acabar. Remille corre entre os escombros enquanto grita pelos companheiros. A criatura se ergue, furiosa, esmagando o solo com suas garras em uma sequência de golpes devastadores. Ele observa o monstro avançar, dominando o campo de batalha com pura brutalidade. Mesmo os mais fortes estão sendo empurrados para trás. Ninguém consegue reagir. Remille respira fundo e encara a fera. Mesmo que seja impossível, ainda preciso tentar. A decisão brilha em seus olhos. Um estalo ecoa. Algo se move na floresta. De repente, uma pequena criatura peluda salta das sombras, soltando um grito agudo. Seus olhos brilham em alerta. Remille a reconhece de imediato e grita: "Catra!" O pequeno aliado aparece justo quando toda a esperança parecia ruir. Remille encara o monstro colossal diante de si, enquanto Catra emite sons aflitos. A criatura se contorce, seus múltiplos pescoços se erguendo como serpentes prontas para atacar. O instinto diz para fugir, mas o dever fala mais alto. Ele precisa salvar seus companheiros. Margus, ferido e ofegante, tenta se levantar com dificuldade. Rui o ampara, ambos atônitos diante da monstruosidade. "O que diabos é isso?" murmura ela, apertando o punho. Aman, mesmo protegida pela armadura, sente o desespero se aproximando. "Vamos ser aniquilados se isso continuar", admite, olhando para Margus em busca de um plano. Remille finca a espada no chão, recusando-se a ceder. "Não é aqui que vou morrer", pensa, encarando a fera. O suor escorre pelo rosto de Margus enquanto ele respira fundo. Há medo em seus olhos, mas também a centelha de quem ainda não desistiu.
O vento sopra entre as árvores, carregando o cheiro metálico da batalha. Remile, com o coração acelerado, grita para si mesmo que não pode deixar tudo acabar ali, não depois de tudo o que viveram juntos. Ele vira o rosto, determinado, chamando por Margus com voz firme. O líder ergue o olhar, a expressão grave, mas resoluta. A tensão dá lugar a uma fagulha de estratégia. Ele teve uma ideia. Remile o encara com confiança, certo de que Margus encontrará um caminho. Esse é o nosso líder, pensa segurando firme a espada. Margus confirma com um leve sorriso, a mão pousando sobre o cabo da arma. O som do metal ecoa. Clink. O plano começa a tomar forma e o grupo sente a esperança reacender em meio ao caos. E negativo. Remile arregala os olhos ao ouvir Margus dizer com voz fria que o grupo precisa dele, como sacrifício. O choque o paralisa. Aquilo não pode ser sério. Catramia aflita em seus braços. Margus mantém o tom cínico e o sorriso firme. Ser nosso chamariz é a melhor forma de um cavaleiro insignificante como você ser útil, diz sem um pingo de remorso. Rui cruza os braços e solta uma risada amarga. Arrastar você até aqui já foi humilhação o bastante. Achou mesmo que éramos iguais? As palavras cortam mais fundo que qualquer lâmina. Amand, de olhar impassível sob o elmo, completa com desdém. Deveria se orgulhar por ao menos uma vez servir para algo. O peso da traição cai sobre Remile como um golpe final. Remile tenta argumentar, desesperado. Explica que Catra não é um fardo, mas uma aliada que ele domesticou para ajudar o grupo. A pequena criatura Mia tentando confirmar suas palavras. Margus o encara com desdém, o sorriso carregado de ironia. No fim, vocês dois vão pelo menos ter companhia quando morrerem, diz virando-se com indiferença. Ele saca a espada num movimento rápido. O som metálico corta o ar, ameaçador. Margus aponta a lâmina para Remile, o olhar firme e frio. Alguma vez já me superou com a espada? Provoca sem esperar resposta. O vento se levanta, as folhas giram entre eles. Remile aperta o punho, sentindo o medo e a raiva se misturarem. O abismo entre os dois nunca pareceu tão grande. De repente, um círculo mágico surge sob os pés de Remile, irradiando luz intensa. Ele se vê preso no centro do feitiço, o ar vibrando com poder arcano. Seu corpo fica rígido, os músculos não respondem. É magia da Rui. Não consigo me mover, pensa, o suor escorrendo pelo rosto, enquanto Catramia, nervosa em seus braços. Rui observa a distância, o olhar frio e o sorriso traiçoeiro. O brilho do cajado reflete a satisfação de quem prepara algo inevitável. Catra se debate em desespero, miando alto como se tentasse alertá-lo, mas o som ecoa em vão. O feitiço está completo, e Remile não tem mais para onde fugir. Preso dentro do círculo mágico, Remile olha para Margus em puro desespero. A voz sai trêmula. Por quê? Ele ainda não entende o motivo da traição. Margus sorri com frieza, os olhos cheios de desprezo. Já salvamos sua pele várias vezes, agora é sua chance de retribuir o favor. As palavras gotejam sarcasmo, e o ar ao redor parece congelar. Remile tenta protestar, a voz embargada. Ele pergunta o porquê daquilo está acontecendo, mas som é interrompido por um ruído úmido, típico de metal perfurando carne. A lâmina atravessa seu corpo. Margus desvia o olhar e murmura apenas uma palavra, seca e impiedosa: desculpe. O luar ilumina a clareira silenciosa. Remile, ainda incrédulo, sente o frio do metal atravessar seu corpo. A espada de Margus perfura-o sem hesitação. Catra tremendo, Mia baixinho, como se implorasse para que aquilo fosse um engano. Margus mantém o olhar sereno e cruel. O argumento é que o grupo precisa que ele morra. Diz com calma, enquanto retira a lâmina, deixando apenas o som suave do sangue pingando sob a luz da lua. Remile cai de joelhos, o corpo tremendo enquanto o sangue escorre pelo ferimento. O ar frio corta-lhe os pulmões e a visão começa a turvar. A dor é nada comparada à traição. Ao longe, o monstro ruge, abrindo as mandíbulas em um brado ensurdecedor. Seus antigos companheiros batem em retirada, fugindo como covardes, deixando-o para trás. No silêncio que resta, Remile pensa com amargura. Nem mesmo um monstro me matou. Foram os aliados em quem confiei minha vida. A escuridão o envolve, enquanto o som de seus traidores se perde na noite. O monstro abre suas inúmeras bocas num rugido ensurdecedor. O chão treme e o ar vibra com a força do grito. A floresta inteira parece estremecer diante da criatura que devora tudo ao redor. As presas se fecham com violência. Um clarão toma a cena, e o
mundo de Remily é engolido pela escuridão. O silêncio domina, bolhas sobem lentamente na água turva, marcando o último resquício de vida que desaparece nas profundezas. Lentamente, a escuridão se dissipa, pequenas fagulhas de luz flutuam, como fragmentos de um sonho que insiste em não acabar. O vazio dá lugar a uma lembrança distante, envolta em brilho. Remily ergue o olhar e vê um céu coberto por pétalas dançantes. O som das vozes ecoa. Conseguimos! Finalmente nos formamos! Ele observa a cena em silêncio, o coração apertado. Aquele era o início de tudo, o dia em que acreditava ter encontrado companheiros de verdade. O sol atravessa as copas das árvores enquanto o grupo conversa animado sobre o futuro. Remily observa em silêncio. Aquelas palavras, as risadas, tudo é igual àquele dia em que o destino o traiu. Ele encara a cena com os olhos arregalados. Eu já vi isso antes, murmura, sentindo o coração acelerar. O déjà vu é sufocante. Com um toque no rosto, lágrimas silenciosas escorrem. Sempre volto para este ponto, pensa, e então a verdade o atinge como um golpe. Ele reviveu. De novo. Margus ergue o punho com confiança. Seremos aventureiros de primeira, diz com o brilho juvenil de quem ainda acredita em promessas. Rui enxuga discretamente uma lágrima, jurando em silêncio. Provará à família que estavam errados sobre ela. A mãe encara o horizonte, decidida a mostrar ao mundo seu verdadeiro valor. Remily observa os três com um olhar distante. Este é o dia. Pensa, com um peso no peito que ninguém mais nota. A lembrança o transporta à cidade onde tudo começou, quando se formou na escola preparatória de aventureiros aos 15 anos. Ele fecha os olhos e suspira. E aqui estou de novo. O olhar endurece. É a 8ª vez que volto a este ponto, e em sua mente, a verdade ecoa fria e imutável, porque já morri 7 vezes antes. Remily recorda com frieza. No ano em que completou 18, sempre terminava no mesmo destino, a Floresta dos Monstros, e em cada volta a morte o aguardava. Na primeira vida, foi espadachim. As habilidades mal progrediam, e ao se oferecer como isca, acabou morto. Na segunda, tentou mudar o destino, usou o que lembrava do ciclo anterior, mas ao proteger o grupo, foi dilacerado por um dragão. Na terceira e quarta vidas, desistiu do combate direto e buscou refúgio na magia. Mesmo assim, falhou e morreu de novo. Na quinta vida, Remily abandonou o ideal de proteger os outros. Tentou seguir o caminho dos cavaleiros, fortalecendo sua defesa a qualquer custo, mas acabou morrendo do mesmo jeito. Um desperdício de tempo e dinheiro, pensa com amargura. Na sexta volta, dedicou-se à alquimia e ao domador de feras, buscando poder de outra forma. Parecia promissor, até o fracasso inevitável. A lembrança da morte o persegue, cruel e repetida. Morri outra vez. Mas na sétima vida, ele finalmente reuniu tudo o que aprendeu, e o ciclo começou a mudar. Remily relembra a sétima vida, quando dedicou-se à alquimia e aperfeiçoou cada detalhe de seu equipamento. Catra, a criatura que ele havia domado, tornara-se sua companheira inseparável. Dominando tanto a lâmina quanto a magia, ele se tornara o pilar de sua equipe. Apesar de todo o esforço, o destino foi implacável. Mais uma vez, sucumbiu na batalha. E junto dele, sua fiel parceira também caiu. O peso da perda paira no ar, frio e inevitável. Remily leva a mão ao rosto, dominado pela lembrança amarga. A dor não vem apenas da morte, mas do fardo de saber que, naquela última vez, sua queda não foi solitária. Ele arrastou sua amiga Catra junto. As lembranças se embaralham em sua mente. Os rostos de seus antigos companheiros, agora manchados pela traição. O sorriso da maga, antes acolhedor, revela um cinismo cruel. A cavaleira Aman, firme e impenetrável sob o elmo, também fazia parte da farsa. Remily cai de joelhos, tomado pela frustração. Tudo desaba de uma vez. A confiança, os laços, o sentido da própria jornada. De volta ao presente, ele tenta disfarçar o abalo, enquanto o líder do grupo o observa com curiosidade. Com um riso nervoso, força a naturalidade. O corpo treme, mas ele finge leveza. Uma máscara para esconder o turbilhão que carrega por dentro. Os companheiros sorriem e garantem apoio incondicional, exibindo camaradagem e confiança.
a mesma máscara que já usaram antes. Remile força um sorriso, mas por dentro sente o peso da desconfiança, observa-os e se pergunta como consegue agradecer àqueles que tantas vezes o traíram. Enquanto eles falam animadamente sobre caçar dragões, ele os observa em silêncio, tentando compreender como podem agir com tamanha naturalidade, como se nada tivesse acontecido. Decide se afastar mais cedo, escondendo o desconforto sob o pretexto de cansaço. Parte sozinho, deixando para trás as vozes que um dia o levaram à morte. Remile caminha pelas ruas da cidade, decidido, após tantas mortes e retornos, encara o início de seu 8º ciclo com uma nova resolução. Reflete sobre o passado, todo o esforço dedicado para proteger a si mesmo e ao grupo que um dia chamou de companheiros. O peso da traição o atravessa. Ele recorda que foram justamente aqueles por quem arriscou a vida que acabaram lhe tirando tudo na 7ª volta. Agora decide romper esse ciclo. Se não se juntar a eles, talvez possa escapar do destino que sempre o aguarda. Sob a luz fria da lua, a ideia começa a fazer sentido. Afastar-se pode ser a única forma de sobreviver. Um leve sorriso surge em seu rosto. Pela primeira vez em muito tempo, sente a esperança de que talvez não precise morrer novamente. Remile reflete sobre as 7 vidas que viveu, lembrando de tudo que aprendeu na tentativa de escapar da morte. Agora domina esgrima, magia, alquimia e até domar feras. Um verdadeiro sobrevivente moldado pelo desespero. Reconhece que, embora ainda não chegue ao nível dos antigos companheiros, tornou-se um aventureiro muito mais habilidoso. Lembra das criaturas que enfrentou, monstros cada vez mais poderosos, como se o mundo também evoluísse a cada recomeço. Entre as memórias, um ser colossal surge em sua mente, algo tão descomunal que parecia uma afronta às regras da realidade. Suspira, tenso, admitindo para si mesmo que nem sequer sabe o nome daquilo que o matou na 7ª vida. Remile segue firme pelo beco, decidido a trilhar seu próprio caminho. Depois de tantas mortes e aprendizados, finalmente acredita que pode sobreviver sem depender de ninguém. Fecha o punho, sentindo o peso da determinação em suas veias. Pela primeira vez, o plano parece possível. Talvez, enfim, funcione. Ergue o olhar e respira fundo. Desta vez, vai provar seu valor sozinho, conquistar reconhecimento como aventureiro e mostrar àqueles que o desprezaram que o filho de um cavaleiro também pode brilhar. Com um olhar firme, Remile promete a si mesmo que fará aqueles que o menosprezaram engolirem suas palavras. Reconhece sua origem humilde, não é herdeiro de nada e sua família sequer tem fortuna. Ainda assim, isso não será o que o definirá. Recorda os antigos colegas, os mesmos que fingiam não ligar para títulos ou linhagens, mas que, no fundo, o julgavam por não ter prestígio. Decide ir além das expectativas. Se realizar algo grandioso, algo que ultrapasse seu próprio status, talvez consiga mudar o modo como o veem. Por um instante, imagina enfrentar uma criatura colossal, mas logo reconhece que seria suicídio tentar algo assim agora. Ri nervoso e balança a cabeça. Qualquer coisa serviria menos lutar contra aquele monstro outra vez. Enquanto caminha distraído, Remile deixa a mente divagar em devaneios absurdos. Quem sabe um dia poderia até se aproximar de uma princesa e formar um grupo ao lado dela. Suspira, deslizando pela parede, já consciente da tolice da ideia. Enfrentar um monstro lendário pareceria mais fácil do que isso. O vento sopra pelas ruas estreitas, carregando um silêncio preguiçoso que o faz mergulhar ainda mais em seus pensamentos. Mas do nada, uma voz firme surge por trás, ecoando como resposta à sua divagação. E se fizéssemos exatamente isso? Remile se sobressalta, olhos arregalados, o coração disparando. Alguém realmente o ouviu? Assustado, Remile olha ao redor quando uma voz misteriosa ecoa pelos telhados. O coração dispara e ele exige saber quem está ali. Do alto de um prédio surge uma figura envolta em um manto enigmático. Com um olhar tranquilo e tom provocante, afirma conhecer algo que ninguém deveria saber: a morte dele. A pessoa revela um sorriso curioso sob o capuz com orelhas de gato. Seus olhos brilham como se enxergassem direto em sua alma, e Remile sente o chão sumir sob seus pés. Obrigado por assistir. Se é novo por aqui, não esqueça de curtir e se inscrever para ficar sempre atualizado. Até a próxima e tenha um ótimo dia!